Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, devotos de Santa Luzia. Santa Luzia já nasceu numa família católica, já estamos no século IV, final do século III, a sua morte é datada do início do século IV, e já nasce numa família católica, já tem aí mais ou menos quase 300 anos da evangelização da igreja, ainda no tempo das duras perseguições dos romanos. A sua morte é do ano 304, um pouquinho mais à frente, no ano 313, que vai ser o primeiro abrandamento da perseguição, quando o imperador Diocleciano vai dar liberdade ao culto, a todos, inclusive ao cristão, ao catolicismo, a liberdade para poder exercer publicamente, celebrar publicamente os seus cultos, os seus mistérios, mas ainda estamos no tempo ainda das duras perseguições dos romanos. E Santa Luzia nasceu nesse tempo, mas já nasceu numa família cristã católica. E ela, muito virtuosa, fez um voto a Deus, queria viver a sua virgindade, por amor do reino dos céus, guardar a pureza da sua vida, não estava no seu plano o casamento. Ela perdeu o pai muito cedo, ainda criança, e é totalmente compreensível, dentro do contexto, mais ainda dentro do contexto social de época, a mãe queria logo, ou seja, preparar para ela um casamento para que ela não ficasse desamparada. Já era órfã de pai, depois morresse a mãe e ficasse uma jovem desamparada, mas ainda num contexto social da época. E fez lá o convite, preparou lá segundo as origens de família e tudo, mas ele não era um bom cristão, não era um cristão. E muito bem. Então quando a mãe manifestou isso, a Santa Luzia, a sua filha, aí ela revela para a mãe que ela havia feito um voto a Deus. A mãe já havia prometido ela em casamento, segundo os costumes de época, e ela revela o seu voto. E a mãe dizendo que ela tinha que se casar, que ela já havia feito essa promessa, e a mãe acaba ficando gravemente enferma. E Santa Luzia, diante da enfermidade da mãe, mas ainda vendo o risco, de ficar também órfão de mãe, fizeram uma promessa. E fizeram um combinado entre elas. Eles iriam fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, e que é uma outra santa romana, um pouquinho anterior a ela, da mesma região, lá de Siracusa, mesma região da Sicília, o sul da Itália. E ela fez uma promessa com a mãe. Eles iriam fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda para pedir a cura da saúde da mãe. E se a mãe ficasse curada, seria o sinal para que a mãe a dispensasse do casamento e ela pudesse viver a sua consagração a Deus. Santa Águeda já tinha, muita gente já tinha devoção a Santa Águeda, que é mártir também da pureza, da fé, e fizeram então essa peregrinação, rezaram no túmulo de Santa Águeda e a mãe ficou prontamente curada. E então ela entendeu, as duas entenderam que era um sinal do céu, ou seja, que a mãe a dispensou do casamento, e aceitou, que ela cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Porém, aquele jovem a quem ela havia sido prometida em casamento, indignado pela situação, a denunciou às autoridades romanas, como muitas vezes acontecia, como aconteceram com várias santas aí no princípio da igreja. Julgava, dizia que a amava, queria constituir a ela uma família, como ela queria se consagrar a Deus, então a denunciou às autoridades romanas como sendo cristã, católica. Foi a denúncia que foi feita sobre ela. E aí, como era natural, começaram as perseguições, as ameaças, e as diversas condenações que ela recebeu, como maldosamente influenciados, insuflados pelo demônio, aquilo que os pagãos eram incapazes de compreender. Não tinham nenhuma capacidade de compreender, não conseguiam compreender o cristianismo que pregava a pureza, que pregava a castidade, que pregava o celibato. Os pagãos imersos, literalmente na imoralidade, eram incapazes de compreender e de acreditar num cristianismo, numa religião que pregava castidade, virtude, virgindade, o valor dessa virtude, o valor da santa virtude.
E por isso, insuflados pelo demônio, todas as vezes que isso acontecia, como aconteceu com Santa Águeda, Santa Inês e agora com Santa Luzia, né, quiseram levá-la a um local de perdição para profanar o seu corpo, né, profaná-la, e Deus milagrosamente a preservou. Ninguém ousou, ou seja, não conseguiu, né, arrastá-la, né, ou seja, estática lá por uma resistência, por uma força de Deus, ninguém conseguiu arrastá-la. Diante de muitas ameaças, quiseram queimá-la e o fogo mal algum lhe fez. E por fim, não é, ela foi decapitada, tendo sido fiel ao nosso Senhor, fiel ao seu voto, à sua palavra que ela havia dado a Deus, fiel à sua santa fé católica. Aí morre a grande Virgem Mártir Santa Luzia, ainda bem jovem, né, 13, 14 anos de idade, mas tão forte na virtude, fortalecida com certeza pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da fortaleza. Os autores espirituais, né, colocam Santa Luzia muito encantadora nos seus olhos. E sobretudo, né, muitos dizem que as pessoas que olhavam para ela, né, diante do brilho, da fé, da pureza que os seus olhos exalavam, né, não conseguiam pensar mal, né, dela. Quiseram violentá-la, profaná-la, insuflados pelo demônio, mas o seu olhar só transmitia luz, brilho, mas sobretudo, né, transmitia muita pureza, né, muita serenidade, né, o olhar, a pureza do olhar de Santa Luzia. E a igreja coloca, né, Santa Luzia desde os primórdios como patrona, padroeira das nossas vistas. Por isso, como nós mencionamos no início, vamos hoje olhar o exemplo dessa jovem, ainda tão jovem e tão forte, tão resistente aos sofrimentos, às perseguições, às tribulações e tão fiel a Deus. E o que é um grande aprendizado para nós? Alguém que viveu, né, 1700 anos, o ano 304 da era cristã, estamos já em 2024, ou seja, né, quantos séculos, né, ou seja, viveu antes de nós, como que pode ser referência para nós? Mas para cada tempo, para cada momento, todos os cristãos, sem nenhuma exceção, passaram por perseguições, por duras provações para serem fiéis. E quando Deus permite provações à nossa vida, por isso que é importante nós olharmos os santos, ou seja, passaram por essas tribulações, segundo o plano da providência de Deus, para um e para outro, mas cada um no seu tempo, na sua época, tiveram que enfrentar duras perseguições, incompreensões, né, para poderem ser fiéis. Por isso que nenhum de nós, ninguém pode se dar, né, a desculpa de que, dados tempos modernos, ou seja, não é tanta corrupção, tanta imoralidade, não é tanta sujeira, tanta desonestidade, que não tem como eu ser um bom cristão. Nenhum de nós, a gente não pode inventar essa desculpa para nós mesmos, porque não era fácil no tempo de Santa Luzia, não era fácil no tempo das duras perseguições. Aqueles que se mantinham fiéis à fé, e eram duramente perseguidos, os que eram funcionários públicos perdiam seus empregos. Os que tinham propriedades, né, o governo usurpava as suas propriedades, as suas casas, ficaram colocados na rua. Né, qualquer semelhança aí não é mera coincidência, né? Ou seja, o mundo de volta aí ao paganismo e as mesmas perseguições que vão sendo ameaçadas. Quantos cristãos passam por isso nos países aí de duras perseguições? E tudo isso era para quê? Uma ameaça à fé, para não perderem os seus empregos, para não perderem os seus bens. Tinham que queimar lá um pouquinho de incenso aos ídolos pagãos. Mas se queimasse um pouco de incenso aos ídolos pagãos, iam negar a sua fé, negar nosso Senhor, fazer um ato de idolatria, de adorar os falsos deuses, os deuses pagãos. Então preferiam perder tudo e até perder a vida, mas não perder o céu, não perder o amor de Deus. Pensamos então a Santa Luzia, essa grande fidelidade, não é, a nossa perseverança, a fortaleza, e como ela é padroeira das nossas vistas, da saúde física dos nossos olhos, né? Ou a recuperação da saúde, para quem tem alguma enfermidade, para que a gente saiba usar para o bem, para a glória de Deus, para a salvação das nossas almas, para o bem do nosso próximo e, sobretudo, que Santa Luzia alcance de Deus para nós a pureza do nosso olhar, a pureza dos nossos olhos, para guardarmos essa pureza no nosso coração e assim um dia podermos contemplar a Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.